A crise da água no teatro. A cor e a luz de Delson Uchoa. Rock, folk, soul, reggae, o caldeirão sonoro de Mark Kelly. Bem-vindos ao Metrópolis. Uma cidade que vive uma seca terrível. A crise hídrica é tamanha que a população não tem mais banheiros em casa. Se paga para fazer xixi em banheiros públicos, controlados pela Companhia da Boa Urina. Fazer as necessidades na rua, não, nem pensar, viu? Quem for pego é levado para uma colônia penal. Não é para a gente ficar pensando se algum dia a gente vai chegar a esse ponto. A história está no musical Urinal e a gente tem os nossos convidados aqui, os atores Rony Facchini, Daniel Costa e a Bruna Guerran estão aqui com a gente no estúdio para falar desse musical que é demais, viu? Minha opinião, fui assistir, achei incrível. A direção é do Zé Henrique de Paula e essa história, dentro do contexto que a gente está vivendo da crise hídrica, ela cai assim como uma luva, né, Rony? É importante isso. A gente já se identifica um pouco com algumas questões, né? Mas você sabe que o Zé Henrique, eles já mexeram com esse texto, porque esse texto estreou há 11 anos atrás em Nova York. E eles ficaram fascinados desde essa época, eles tentaram fazer uma montagem em escola, eles perseguem essa obra há muito tempo, ele e a Fernanda Maia. E quando começou essa história já há um bom tempo da nossa crise hídrica, não é de meses atrás, faz um bom tempo que nós estamos tendo que enfrentar essa história, né? Não só por isso, mas com uma vontade assim global, o Zé falou, não, agora nós vamos conseguir. E olha, o trabalho hercúleo que eles enfrentaram para conseguir os direitos, para fazer toda a adaptação, foi ele e a Fernanda Maia que fizeram tudo. A tradução, a adaptação das letras, olha, o trabalho que eles tiveram e para conseguir que neste momento a gente pudesse ver Urinal em São Paulo. Pois é, a gente está falando de um tema tão atual, uma coisa tão real, mas não pense que a peça é isso. Eu vou até chamar algumas imagens para a gente ir conversando e vocês irem vendo, porque a gente está num outro mundo ali, no fantástico. Daniel, você faz o narrador dessa peça. Isso. Para começar, esse narrador, ele já tem umas características que você estava contando para mim, é quase uma caricatura, né? O próprio musical brinca com a estrutura de todos os outros musicais, com essa bíblia que tem E eu quebro a quarta parede já contando isso, que tem uma cena que o bonitão vai se apaixonar, que a mocinha tem que se apaixonar, tem outra cena que vai acontecer isso com todo mundo. Ele meio que explica e aí dá pra brincar com isso e colocar elementos de todos os outros musicais, que o Urinal passa por isso. Tem referências de Les Misérables, Cabaret, uma coisa brechtiana, Kurt Weill e tudo, então... Aí fiz um policial também com homenagem a Bob Fosse. Que brincando com maravilha. isso. Ô Bruna, você queria muito trabalhar, né, com o Zé Henrique, né? Queria. Faz um tempo que eu assisto as coisas do Núcleo Experimental e quando me chamaram para audição, eu falei, gente, se não for agora, porque eu sabia que o Zé não conhecia muitas atrizes que cantassem, né? E a personagem Luz, ela tem notas agudas. Então, assim, eu fui do metrô até o núcleo rezando. Eu falei, se não for agora, não vai ser nunca mais. Eu espero que esse seja o meu caminho de segunda a sexta, enquanto a gente estiver ensaiando. E deu certo. Que bom! Você já fez 5 musicais? Cinco musicais. Agora, explica o que esse musical é diferente de um outro musical que você fez. Eu não quero que você fale, não, esse é melhor, esse é pior, mas tem elementos muito diferentes, né? Eu acho que é isso que o Dani falou, ele passeia, né? Ele tira um sarro, na verdade, do gênero musical, que isso que é muito legal. Eu sou fã de musical, os clássicos, eu fiz Mágico de Oz, Hair, assim, eu não tenho o que dizer, mas eu acho que esse musical tem essa pegada, ele tira sarro do gênero. Então, por isso que é muito legal, a gente tem essa liberdade, né?
Quando eu comecei a assistir e já vi os próprios nomes de alguns personagens, já te mostram ali qual é o papel dele. Você, por exemplo, é o patrãozinho. É, o próprio patrãozinho. Um vilão maravilhoso. Então, mas essa coisa que tem no Urinal, que nem estava falando, né, assim, uma das maiores formas de você fazer pegar no âmago do espectador é, de repente, trazê-lo através da comédia. O Urinal é uma grande comédia, é um grande sarro sobre o musical. As músicas são belíssimas e mais da metade delas são músicas muito alegres, muito vibrantes. São músicas quase épicas, entendeu? Então, não é um musical baixo astral que fala só da crise hídrica, não. Mas é muito legal porque conforme a gente vai fazendo a povo rir, conforme vai fazendo eles identificarem esse monte de políticos que nos fazem cair nessa situação. Como é que são os manipuladores da sociedade? Como é que são esses ideais também que as pessoas que pegam um dia e querem transformar a coisa e não conseguem, entendeu? Todas essas coisas que nós estamos vivendo, todas elas atualmente, através do humor, através dessa mensagem direta, que é você reconhecer, sorrindo, uma realidade difícil. Eu acho que esse é o grande lance dessa peça. Todo mundo sai assim da peça. É verdade. Eu vou mostrar umas imagens de você na peça, do patrãozinho, para a gente entender esse vilão. Então, roda aí. 20 anos atrás, trouxemos a essa comunidade uma proposta muito simples. Deixem-nos administrar a nossa empresa, a nossa maneira, e nós manteremos o xixi fora das ruas e a água dentro dos reservatórios, ponto. Hoje, Luz junta-se a nós para nós mantermos a nossa promessa. Portanto, eu peço a vocês que a tratem como minha futura herdeira. Já que daqui a pouco ela estará usando as minhas roupas, as mesmas roupas que eu usei 20 anos atrás quando fiz esta. Pois é, e a Luz é uma mocinha, né? E o jovem bonitão da peça é o bonitão. É o bonitão. É o bonitão. Então tem esses personagens muito marcados. Né? Eles não têm nome, né? Eles não têm É nome. o policial, O policial. a Luz, o bonitão. É o chavão Ela é uma mesmo, mocinha... Não, Canalha, mas não vamos, assim, né? Isso é que é ela se bacana. transforma, todo mundo se transforma nessa peça. é. Isso é legal dos personagens. Tem essa história da transformação. São 14 atores, 5 músicos, né? Mais a regente, que é a Fernanda Maia, que é a diretora musical, a preparadora do elenco e uma das responsáveis pela tradução e adaptação das músicas. Entendi. Também. Eu vou mostrar agora, então, um trecho. Agora, vamos lá, hein? Todo mundo brilhando, hein? Agora é você, Daniel, um trecho do policial. Toda essa viagem, olhe pra paisagem, é infernal. O rosto, quase decomposto, piada de mau gosto, no funeral. Quem vai lá, vai, só a contragosto. Tudo que é imposto termina mal, é terrível. Toda essa viagem, pegue sua passagem para Urinal. Dona Roseli, pois estou de longe daqui, para poder fazer xixi ali. Eu vi em Dona Conceição, pois se trancar no seu porão, sem imaginar quem sua mão. Ele tá muito bem, né? É um policial corrupto. Pois é, tem essa... Que aceita as ordens do patrãozinho e manda todo mundo para Urinal. E ele é o único que se dá bem, porque ele é o narrador também. Exatamente, né? Não sai nunca de cena, não é despachado. E é isso que você falou, né, Rony? Tem uma atualidade, por exemplo, essa questão da corrupção, né? Que está embrenhada um pouco nessa... Quando me convidaram para fazer brasileira. esse super assim, essa figura tão reconhecida na nossa política, né? Essa pessoa que engana com um discurso veemente e até com um certo carisma, aquele político carismático, que te faz votar nele, né? Independente dele ser reconhecido como um grande ladrão, como um grande mentiroso, chega na vez seguinte, ele tem uma votação enorme, quer dizer, são figuras muito emblemáticas na nossa vida social. E isso faz com que essa reflexão venha de uma maneira muito legal. Ao mesmo tempo, ele tem carisma, canta e dança, então... Aí... Faltou a Bruna, né? Brilhar. Ai, meu Deus. Bruna, sua vez, cantando, Bruna. Queremos um mundo de amor e de paz pra cada garota e pra cada rapaz. Está pra nascer uma bela nação, sem raiva e sem mágoa, repleta de água, se ouvirmos o seu coração.
Muito bem, tá aí, ó, Urinal musical, tá em cartaz aqui em São Paulo, na Barra Funda, sexta, sábado, domingo e segunda. E segunda. É. Que ótimo, tá aí, ó, o serviço na tela para vocês. E para terminar, eu queria falar, é uma montagem sustentável. Pois é. Total. Sustentável, né? Sim. Figurino feito com peças... O Zé Henrique fez questão de usar o aproveitamento. acervo dele e fazer quase custo zero de cenário e figurino. Então, muita coisa foi doada, muita coisa reciclada, que ele tem um acervo enorme lá do Núcleo Experimental. E o cenário e figurino saíram, assim, custo zero, quase. Pô, tinha que ser, né? A impressionante, gente falando desse tema. Parabéns, viu? Vocês estão ótimos. Obrigado. Vida longa, Urinal. Obrigada. Obrigada. Começou a 14ª Mostra Filme Livre no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo. São mais de 200 produções independentes ou autorais do Brasil nos mais diversos gêneros e formatos. O homenageado deste ano é o cineasta Maurice Capovilla, que apresenta o seu filme mais recente, Nervos de Aço. O site é esse aí, ó, mostralivre.com, e tem a programação completa para vocês. As sessões são gratuitas, o que é ótimo. Anota na agenda até 25 de maio. Você sabe o que é o amor, meu Senhor? Só uma dúvida. Essa música de abertura, a gente está fazendo ela para quem? Esse meu senhor é a plateia, né? Na realidade é para um amante imaginário. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor? Ter loucura por uma mulher. E depois. Tem horas que eu tenho vontade de matar. Matar quem? Quem? A capivara, a corruíra nanica. Quem? As mulheres, pô. Eu não sei se eu que trago no peito. Delson Shoa é reconhecido por pinturas que exaltam a cor e a luz da atmosfera da sua terra natal, Alagoas. Ele retorna a São Paulo depois de 5 anos sem expor por aqui, com a mostra O Belo em Si, na Hipergaleria. O Delson, ele fez parte daquela exposição icônica da história da arte brasileira, que é a exposição de 1984, Como Vai Você, Geração 80. A nossa arte estava então toda voltada mais para o conceitual e, de repente, nos anos 80 surge um grupo de artistas pintando, interessado em pintura. Por ser pintura, e talvez uma característica, né, antiga da pintura seria contemplar. O tempo de hoje você não tem mais para isso. Talvez seja por isso que eu trato tanto de uma estridência luminosa e uma cor, enfim, tropical. A pintura fala, ela fala aos olhos, tem olho que ouve. Depois desse esplendor luminoso, mas existe denúncias, sabe, de políticas. Meu último pigmento para expandir a pintura veio a ser sombrinhas chinesas, que vem do outro lado do mundo. Quanto ganha um operário que produz essas sombrinhas? Trabalho escravo. Depois encontro ela solta na caatinga, poliéster. Precisa de um século para se decompor. Então você vê um problema ecológico. O Delson Shoa é um artista que vive na obra. O chão da casa dele é o início da obra. São as telas cultivadas. Muita resina e muita tinta e vou pintando no chão. Aí ele descasca aquele chão. Aquilo vai virando camadas e camadas da pintura. Nesse caso, o processo pictórico é cirúrgico. Eu faço implantes, transplantes, enxertos, suturas. Ele começou a falar do trabalho dele como uma autofagia, claro, fazendo referência à antropofagia. Eu tenho uma série de trabalhos, 4 trabalhos gigantes, que todas as vezes que eu recebo um convite para expor, eu pinto um pouco mais. A autofagia, então, é ele pegar um trabalho dele, por exemplo, dos anos 80, digerir hoje e trazer para o trabalho de hoje. Isso é um exemplo de um trabalho autofágico. Eu vivo em estado de arte.
em permanente estado de arte. É um dia a dia. A pintura está misturada com o dia a dia, com comer, com regar planta, com cuidar da casa e pintar. Tudo é parte da mesma coisa. Eu vivo e eu não sei explicar, mas eu não paro. É isso. Literatura. O escritor mineiro Jacques Fuchs tem obra nova saindo do forno. É o livro Brochadas, que já recebeu menção honrosa do Prêmio Cidade de Belo Horizonte. Fuchs também foi o vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura em 2013. O Manuel da Costa Pinto conversou com ele sobre o premiado Antiterapias. Minha mãe e meu pai judeus, meus amigos judeus, meus parentes judeus, minha escola judia, o clube judeu e, naquela época, até pensava que o show da Xuxa era um programa kasher. O livro é muito engraçado, tem muito humor. É um personagem que se auto-ironiza o tempo todo, a sua condição judaica, até com certo sarcasmo, né? Da onde vem isso? Lá nos Estados Unidos eu estava estudando um livro dessa ironia judaica das piadas que os judeus falavam nos campos de concentração e nos campos de extermínio. Então, mesmo talvez no pior lugar que já existiu, eles eram capazes de fazer piada, né? Uma semana depois, cortaram meu prepúcio, Brit Milá, meu pacto com o povo escolhido. Ou será que a circuncisão é realizada para se ter certeza de estar sempre incompleto? How often do you sleep together? Do you have sex often? Quando você vai num analista em algum lugar, por exemplo, né, que você tem que contar sua vida, você, de alguma forma, você quer contar o que acontece, apesar da fantasia que você faz. Agora, quando você escreve sobre isso, você pode fantasiar. Observavam a mim e a meu pipiu original. Tão pequenininhos nós dois. Eu vou contando alguns casos, de fato, que aconteceram comigo, lógico que fantasiando. E uma certa exageração também, Exagero, né? O tempo todo. A verdade é que deve ter doído muito. Devo ter me assustado bastante com aquele tanto de gente comendo e bebendo de graça. Onde tem comida e bebida de graça e dor alheia, tem judeus de sobra. Principalmente aqueles parentes que provavelmente só apareceram no meu Brit Milá e no meu Bar Mitzvah. A minha formação, eu sou matemático, fiz mestrado em computação, mas sempre gostei de literatura e acabei fazendo um doutorado em literatura, em letras. Eu juntei a matemática e a literatura, mas principalmente na obra do Jorge Luis Borges, que é esse escritor argentino, e do Georges Perec, que é esse escritor francês. E esse escritor francês em particular, ele era uma criança de 5 anos quando os pais dele morreram. Esse trauma dele, ele tenta suprir através da matemática. Vamos pensar assim, a matemática seria uma ciência perfeita, né, ou que busca a perfeição. Então, se eu usar a matemática, ou as restrições, ou o controle na minha literatura, quem sabe eu posso controlar a vida. Mas ele faz isso e sabe que a literatura é algo incontrolável. E são esses estudos que estão nesse livro aqui, Literatura e Matemática, Jorge Luis Borges, Georges Perec e Oulipo. Isso tudo serviu, né? Esse livro inteiro serviu também como fundamento para o Antiterapias, né? A escola nos ensina um monte de coisas. Ela me ensinou coisas além, muito além das disciplinas e do conhecimento orientado. Ensinou-me o valor de um amigo, de um amor, de uma vitória, de uma derrota, de um inimigo, do fracasso, do sucesso, da ficção e do imponderável. Mas não me ensinou o prazer pela literatura, o prazer pela arte, da arte. E não sei se é na escola que aprendemos esse amor. Sucesso do cinema e dos quadrinhos onde nasceu, Hellboy está de volta às livrarias. Tormento e Fúria é o título do novo álbum desse demônio, que é do bem, viu? E é especialista em casos sobrenaturais. A edição revela vários mistérios sobre o personagem. Ele é mesmo o profeta do apocalipse ou o salvador da humanidade?
de pés descalços e violão remendado. Foi assim que o cantor inglês Mark Kelly se apresentou no Bourbon Street, em São Paulo, nessa semana. Mark produz seus discos em casa e conta com financiamento coletivo dos fãs. A Cris Maxud adorou. Ela também é super paz e amor. Conversou com ele, dá uma olhada. Pode ir. Pode ir. Pode ir. That sounds nice. I like the sound of the word pode ir. Really? What does it mean? Um, ready to go, yeah. Ready to go, pode ir. Oh, nice. I'm ready. Pode ir. So, are you ready to talk to me in Portuguese? No. Not at all, no. No. Obrigado. Nós vamos cantar juntos. Ótimo. That's all I can say. Why is this so hard? Such a simple question. This song is called It's the Heart, and it's learning to listen and go with the heart, not the mind, because the mind is insane. I don't know what you think, but You find your way after being part of two groups, and I haven't found my way. No. Lost. Are you lost? Always. It's easy playing on my own, and then playing with musicians is the struggle. That's where it gets hard. A bit of a control freak. So the path, that's why bands have stopped, and now I'm trying to make it happen and not be a dickhead. Oh, now it's gonna get it right. One fine day. How would you define your style? Because you mix a lot of rhythms. A big fucking mess, that's what I'd call it. It's like, hit the guitar and hope that it sounds good. It's reggae, tango, jazz, soul, everything. You'll find out if you stay for the concert, it's just all over, and then folk as well, soul, blues, rock, everything. It's style, it's just from the heart. All he sees is how it cold up and got our pockets tied up, but not our hearts, not our souls. And your two albums were recorded in an independent way. What do you think about it? Before I did Nothing's Perfect, I just spent 4 years making a studio album and trying to make, and I went crazy. I like to do that now, just like the old school way, where you just put the mic and everybody plays together. So the next album's going to really be that, because when you cut it off and you do things separately, you lose the unity of the heart. Oh, I'm thinking of you and the things we can do. Oh yeah. Tell me a little bit about your new album. I Am Who I Am. That's nearly finished. It's hard. It's because Nothing's Perfect. I did it on my own. Now I'm trying to share the music. So this album's about trying to find peace and just be okay with who I am. So great. Welcome to Brazil. Obrigado. De nada. De nada. Não sei se você viu, porque a gente já mostrou uma vez aqui no Metrópolis o projeto Postmodern Jukebox, que faz versões antigas para sucessos da música. Isso mesmo. Quer um exemplo? I Believe na Think Call Love, da banda de rock The Darkness, acaba de ganhar uma versão à la New Orleans, com a belíssima voz de Maya Sykes. Vamos ouvir? O Metrópolis volta amanhã. Eu te espero às 11 da noite. Um beijo. Touching you, touching me, touching you, touching me. Oh, I believe in a thing called love. Listen to the rhythm of my heart. There's a chance we can make it now. We'll be rocking till the sun goes down. I believe in a thing called love. Every hour of every day. Oh,
but baby, everything is A-okay. Touching you